Olá, pessoal! Hoje eu quero comentar com você mais uma história da mitologia grega, que é a história de Sísifo. A partir desse livro aqui, de Luc Ferry, A Sabedoria dos Mitos Gregos. Assim como Asclépio, o deus da medicina, Sísifo também subverte a ordem natural do mundo quando, por um artifício dele, uma astúcia dele, ele não deixa as pessoas morrerem mais. Então é preciso que Marte entre em cena, o deus da guerra, porque senão a população do Hades ou do céu vai ficar vazia, porque o povo não morria mais. Só que diferente de Asclépio, que era um deus voltado para o outro, que curava os doentes, ressuscitava os mortos, Sísifo é extremamente astucioso e interesseiro e pensava apenas nele mesmo. Um dia ele descobriu uma traição de Zeus. Zeus era o chefe do Olimpo, casado com Hera, mas era muito mulherengo, e ele ficou com a Egíne, filha do rio Asopos. E é claro que isso causou muita contrariedade no pai da moça, o rio Asopos, e Sísifo o procurou dizendo o seguinte: olha, eu sei quem ficou com a sua filha, mas você vai ter que me dar um agrado para eu te contar. E o agrado que ele queria era uma fonte de água em Corinto, a sua terra. Então, negócio fechado, o rio Asopo fez jorrar uma fonte em Corinto. Mas quando Zeus percebeu isso, que ele tinha sido revelado, o caso dele com a moça, ele foi jogando raio no rio até o rio recuar ao seu leito normal e deixou Corinto seca. Pegou a moça, levou ela para uma ilha, teve um filho com ela, e para esse filho não ficar sozinho, ele transformou as formigas da ilha em pessoas para fazer companhia para o filho. E depois ele vai vingar-se de Sísifo. Aí ele manda Thanatos é a divindade da morte, né? Para poder matar o Sísifo. E o Sísifo engana Thanatos. De que forma que ele engana? Ele prepara uma armadilha e amarra Thanatos com cordas bem fortes, escondendo ele num armário. E assim a morte ficou aprisionada. A partir desse momento ninguém mais morria. E criou um problema, porque quem é mortal tem que morrer. Se não morrer, vai criar um problema na ordem natural das coisas. Então aí é preciso que entre em ação o deus da guerra, né? Marte, e Ares, o deus da guerra, ou Marte, tanto faz, é outro nome dele, que procura Sísifo e para matá-lo, né? Precisa matá-lo. E ele encontra Thanatos, liberta Thanatos e acaba matando o Sísifo. Mas antes mesmo da morte, o Sísifo havia combinado com a sua esposa assim: olha, se eu morrer, você não vai me dar as honras de funeral. Você não vai me velar, não vai me dar funeral e nem nada. E aí ele morreu e ficou sem funeral. Quando ele chegou lá no Hades, no mundo dos mortos, ele reclamou: olha, eu tenho que voltar à terra porque a minha esposa foi muito injusta comigo. Então eu tenho que ir lá para vingar-me dela. Ela não me deu honras funerárias. É claro que aquilo já tinha sido combinado antes. Então foi permitido a ele voltar à terra. E nesse caso ele engana a morte duas vezes. É o sonho de consumo de muita gente, né? Enganar a própria morte. Aí ele voltou então e tinha que regressar depois que fizesse a vingança com relação à esposa, ele deveria voltar ao mundo dos mortos. Ele não voltou. Morreu de velho. E depois que ele morreu de velho, aí ele foi condenado a um castigo cruel. Rolar uma pedra eternamente, do início de uma montanha até o final da montanha. E depois que a pedra chegasse ao final da montanha,
ela voltava, ele tinha que pegar e rolar de novo. Eu acho que muita gente se parece com o Sísifo, porque rolar pedra montanha acima e repetir isso eternamente é ser condenado a ter uma vida completamente sem sentido. Eu vou contar uma história para você para a gente ver como que esse mito pode ser encarnado na nossa realidade. Havia um senhor que trabalhava na linha ferroviária, na linha férrea, e todo dia, quando o trem passava, ele ia lá e dava 3 batidinhas na linha de ferro e voltava. Um dia alguém perguntou para ele: por que você faz isso? Aí ele parou, pensou e disse: você sabe que eu não sei. Tem 40 anos que eu faço isso, mas eu não sei por que eu faço isso. Quer dizer, ele é o Sísifo, é uma vida sem sentido. Ele não dá um sentido para aquilo que ele faz. Ele se contenta em apenas rolar pedras. Eu não sei se nesse momento tem algum Sísifo me escutando, mas se tiver, eu acho que é bom de vez em quando a gente parar de rolar a pedra e questionar por que eu estou fazendo isso. Na mitologia grega, pelo que me consta, só uma vez que o Sísifo parou de rolar pedra. Foi quando Orfeu, o deus da música, desceu à mansão dos mortos para buscar sua amada Eurídice, e ali ele tocou a sua lira. A música de Orfeu foi tão bonita que o Sísifo, pela primeira vez, parou de rolar a pedra, sentou-se na pedra para ouvir a música. Se você é um Sísifo, se você está fazendo muita coisa sem saber por que está fazendo, se você não dá razões para a sua ação, quem sabe o Orfeu poderia trazer o encanto de volta para você. Nós precisamos de Orfeu, nós precisamos da música, do encantamento, de alguma coisa que dê sentido para a nossa existência e para a nossa vida. Bom, fica aqui o meu comentário sobre o mito de Sísifo. Espero que você tenha gostado e se você gostou, eu peço que faça um comentário aí no vídeo, dê o seu joinha. Eu agradeço muito a você, porque nós estamos aqui para poder gerar um conteúdo relevante na internet e buscar na sabedoria dos gregos algumas lições para a nossa vida. Um grande abraço para você, até a próxima.